atenção para vocês. Por que eu chamei aqui essa reunião? Porque a gente está vivendo um momento daqueles vicissitudes da história do Brasil. Dessa semana passada para cá, a gente está desmascarando todo esse discurso da extrema-direita de combate à corrupção. A pesquisa Atlas, na semana passada, a pesquisa mexeu 7 pontos. Hoje teve a pesquisa Datafolha. A gente faz um tracking, que é uma pesquisa diária. E a mexida está sendo algo em torno de 10%. E aí eu fiquei pensando, gente, a gente não pode perder um segundo. Eu queria dizer uma coisa para vocês. A minha sensação da semana passada para cá, eu, por exemplo, não tenho parado. É o tempo todo, porque a gente tem que entender que agora é a hora que a gente tem que vencer. A gente tem que ir para cima deles. E eu chamei isso porque meu objetivo aqui é colocar fogo no coração de cada um de vocês no bom sentido. E eu me lembro, sabe de quê? Quando eu tenho convicção de que a gente vai derrotar esse extrema-direita, que a gente vai reeleger Lula outra vez, é que a gente enfrentou momentos mais difíceis. Eu estava no Senado quando fizeram aquela covardia contra a mulher. Se tem uma mulher honrada nesse Brasil, essa mulher se chama Dilma Rousseff. E eu estava no Senado quando fizeram aquela covardia contra a Dilma. Às vezes as pessoas diziam, você vai infartar. Porque eu era daquela comissão, era eu, Gleisi, Vanessa, e a gente era todo dia lutando para desmascarar aquilo. Em determinado momento a gente já sabia que eles iam dar o golpe, mas a gente não parava, Leonel Daniel, de dizer, é golpe, é golpe. A gente sabia que a gente estava construindo a história. E aquele golpe não foi só afastar a Dilma. Logo depois eles vieram contra o Lula, porque mudavam pesquisa, o Lula estava liderando. Michel Temer tinha 3% de aprovação. Eu estava em São Paulo, pessoal, numa sexta-feira, quando aquele canalha daquele Sérgio Moro decretou a prisão do Lula. Eu estava no Instituto Lula. Estava lá Lula, Dilma. A Dilma estava lá discutindo porque ela ia ser senadora pelo Ceará, depois virou para o Minas. Lula entra no carro, a gente está no carro atrás. E nós vamos para o Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo. Nós ficamos 7 de abril, praticamente sem dormir, era na sexta-feira, até o domingo. Quando Lula tomou uma decisão, fez aquele discurso histórico, de se entregar à Polícia Federal para mostrar a sua inocência. Você sabe que naquele momento as pessoas que estavam ali acampadas não queriam deixar o Lula se entregar. Eu estava lá. Lula tentou sair 3 vezes. As pessoas seguravam as grades. E ali a gente viu a força de um cara que tem uma história extraordinária. Ali, aquele domingo, quando ele fez aquele discurso histórico, eu era o líder do PT. Eu lembro que o PT, no Senado, contratou um avião para a gente chegar no Paraná antes do Lula. Porque a ideia era chegar na sede da Polícia Federal antes para ver as condições que o Lula chegava. Eu lembro que eu estava lá, que a Gleisi estava lá, que o Haddad estava lá, esse avião. E nós entramos numa van. E essa van foi em direção à sede da Polícia Federal. Eu sempre conto essa história porque é uma história que me marca até hoje. Só que a gente não conseguiu chegar na sede da Polícia Federal. Porque estava tendo uma manifestação bolsonarista daqueles caras que usavam a bandeira do Brasil quando
na verdade eles não têm nada de patriotas, soltando fogos de artifício. E a van nossa ficou parada no meio daquela manifestação. Eu até hoje não sei o que aconteceria se eles soubessem que era eu, que era a Gleice, que era o Ataque, que estava ali no meio daquela van. Mas o fato é que foi ali dentro daquela van, pela janela, que a gente viu o helicóptero da Polícia Federal que estava levando o Lula pousando na sede da Polícia Federal. Naquele momento eles diziam: Lula acabou, o PT acabou, Lindbergh acabou, Haddad, Gleice, vocês não tem mais jeito. Se vocês falassem para mim, naquele momento, se alguém dissesse: Lula vai ser eleito presidente da República 4 anos depois, eu confesso a vocês que naquela circunstância eu não acreditaria. Mas o que houve foi algo fantástico. Foi uma virada digna de entrar nos livros da nossa história. Nós tivemos coragem de remar contra a maré. A gente começou a falar a verdade e enfrentar eles. Um bocado de gente. Não pense que eu não sei o que cada um de vocês, de Bota Tijuca, Grajaú, Véia, Vila Isabel, Soltaraí, sofria, porque quando você botava uma camisa vermelha, uma estrela do PT, uma camisa do Lula, a política deles era de intimidar, de tentar impedir a gente lá dentro. Ou do macaco, eu já falei do Morro do Macaco. Não falei de Salgueiro. Eu falei agora você me pega, São Carlos. Mas deixa eu continuar essa história, porque é uma história importante que eu quero trazer para os dias atuais. E foi muito duro aquilo tudo. Mas aí, eu mesmo não sei quantas vezes teve esses bolsonaristas comigo em aeroporto. Eu nunca baixei a cabeça, porque eu sempre soube a causa que a gente fez, o propósito que a gente fez. Mas o fato é que foi uma reação desses milhares, milhões de brasileiros que tiveram coragem de enfrentar naquele momento, que fizeram o Brasil mudar o mundo. Sem vocês, sem essa militância, sem essa turma que teve coragem de ir para a rua defender a democracia, a gente não tinha virado o jogo. E eu, quando vejo daquele dia que prenderam o Lula para cá, eu digo, foi essa capacidade nossa de reação que trouxe, a gente pode ter orgulho hoje de dizer, quem está sentado na cadeira de presidente da República é Luiz Inácio Lula da Silva. Capacidade de reagir naquele momento. Nós vamos perder agora. E aí é que eu quero falar para o coração de cada um de vocês. Hoje também, pessoal, pedir a vocês essa ajuda, para a gente fortalecer a bancada de deputado estadual, a bancada de deputado federal, eleger Benedita da Silva senadora da República. Sabe, eu falo lá, me dá isso aqui que você senador, eu não posso, porque Benedita é a nossa candidata. E aí, é que são dois benefícios elegedoras. E Benedita, deixa eu contar uma coisa para vocês para encerrar. Benedita, empregada doméstica. Empregada doméstica. Vocês têm noção do que é ser a primeira, você vê com esse Brasil, a Constituinte
gente foi lá, faz muito tempo que temos história, 88. Você tem noção do que é ser a primeira mulher negra a entrar no parlamento brasileiro? Você tem noção? Você sabe que uma das coisas que essa elite que eu falava, que eu às vezes tenho um certo nojo, esses caras, empregada doméstica até o governo da Dilma, não tinham o mesmo direito do resto dos trabalhadores. Não tinha. E eles diziam, puxa, se der direito às empregadas domésticas ao trabalhador, vai ter desemprego delas. Esse é o argumento. Vocês sabem o símbolo disso? Eu fui candidato a senador e na época a Benedita queria ser. E ela conversou, tal. Eu acabei ganhando do PT para ser candidato a senador. Eu tenho um compromisso com essa mulher, uma mulher tão grande. E essa mulher é um símbolo da gente. Então a gente vai ter que lutar. Porque eu estou convencido. Esse Cláudio Castro está desmoralizado. Essa família Bolsonaro, essa operação da Polícia Federal contra ele, aquela fraude do início, fui eu que entrei com o pedido dessa operação da polícia. Mas eu sei que vocês sabem de uma coisa, que a gente estando lá, a nossa voz vai ser uma voz forte, que a gente não tem medo de enfrentar. Mas às vezes não é só ter medo de enfrentar, não é só ser combativo. É que a gente tem que estudar, se preparar e ter argumentos. Então, gente, eu quero agradecer a vocês, as pessoas que eu chamei pelo Zap, Hernani, Ana Paula, as pessoas que organizaram, as pessoas aqui que têm um papel muito grande, porque vamos falar uma coisa aqui para vocês. Nós, o Lula, a gente deve ao povo da favela do Brasil, que elegeu o Luiz Inácio Lula da Silva. E eu aqui digo a cada um de vocês, quero agradecer as pessoas que estão aqui, em todos os lugares dessa grande Tijuca. É importante o trabalho no asfalto, mas é muito importante o trabalho no meio das favelas, onde tem um povo trabalhador, um povo consciente, Roberto Monteiro, que eu agradeço agora, um povo trabalhador. Gente, obrigado. A mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é dizer o seguinte, cara, vamos para cima. Vamos para cima. É a hora. Não é por a gente não. Não é por mim, não é por cada um de vocês não. É porque é o futuro desse nosso país. A gente não quer um Brasil ajoelhado com os Estados Unidos. A gente quer pensar Brasil soberano. A gente não quer esse povo novamente escravizado, porque é isso que eles querem. Essa é a diferença dos projetos, é a defesa desse povo. Olha, vale a pena lutar por essa causa. Não é uma eleição, é mais do que isso. É a luta de um projeto de país. Eu encerro dizendo uma coisa para vocês. Eu confesso a vocês que eu venho lutando há tanto tempo, desde estudante, que depois daquele golpe contra Dilma, emendou naquela coisa da prisão do Lula. Tinha uma sensação que a gente não parava. E quando o Lula foi eleito agora, eu pensei, enfim, nós podemos descansar. Eu tive ilusão na minha cabeça disso. Que a gente elegeu o Lula e já veio até no golpe de 8 de janeiro. Eu estava em Brasília. Então era um pouco uma luta meio que cotidiana e eterna. Mas eu tenho uma convicção. Essa eleição no Brasil dá o destino do Brasil. Dá o destino do povo. Mas dá o destino do mundo. A extrema-direita não pode